Olá, bom dia a todos. Estamos em mais uma rubrica do Melting Business. Pretendemos, como todos sabem, dar testemunho de empreendedorismo e de iniciativa empresarial em vários domínios. O Melting Business no fundo, o seu output principal é um hub desta área do agroambiental, do agroalimentar, do turismo, da indústria do mar. A ele estão associadas ideias, roadshows nas escolas, mas também este ciclo de seminários onde convidamos empreendedores a dar-nos testemunho sobre várias temáticas do seu background, da sua experiência. Hoje temos connosco o Vasco Esteves. O Vasco Esteves, para além de um amigo, é um grande empreendedor, um empreendedor jovem, que é uma coisa também relevante, porque eu lembro-me quando na Associação Nacional de Jovens Empresários, do que eu fui diretor-geral, começamos com a Academia dos Empreendedores, a maioria das pessoas não acreditava à pergunta porque só 2% das pessoas à saída do sistema escolar queriam ser empresários. Dessas 2%, 80% eram filhos de empresários. E há a segunda pergunta, que era porque é que você não quer ser empresário, ou porque é que não pensou em ser empresário. Achavam sempre que não conseguiam ser, que era uma coisa que estava para além deles. E uma das coisas que resultou muito foi nós andarmos pelo país com jovens empreendedores, a dar testemunho de pessoas vivas de carne e osso, que já eram empresárias. E por isso nós temos aqui uma pessoa viva, de carne e osso, com um percurso muito interessante, com as coisas boas e as coisas más do muito interessante. É essa pessoa que nós queremos conhecer melhor, é esse percurso que queremos conhecer melhor, e queremos abordar um bocadinho o nosso tema, que são os alimentos do futuro, que de resto se cruza muito com este background que o Vasco tem. Vasco, obrigado por estar connosco, e o primeiro desafio é uma apresentação na primeira pessoa, contando-nos um bocadinho quem é o Vasco e que background é que tem. Obrigado, António, pelo convite e agradeço esta simpática introdução. Disse bem, acho que me posso considerar um jovem ainda, já com alguns cabelos brancos, fazem parte do empreendedor, pelo menos eu vejo dessa forma. Eu passei um bocadinho, o meu background é de gestão, portanto, estive ali umas dúvidas essenciais na altura de escolher se ia para as biologias, veterinárias, etc. Acabei por ir para os números, fruto de indecisão e porque me parecia de facto um canivete suíço, dava para tudo um pouco, e comecei pelo percurso normal, em algumas empresas grandes nacionais, estive ligado ao retalho, estive também ligado à logística e à indústria. E isso acabou por me dar alguma estaleca, digamos assim, especialmente a logística, para perceber a dificuldade de gerir operações e a complexidade dos negócios. Foi mais ou menos há 5 anos que eu tive a iniciativa de deixar de seguir o percurso que estava a seguir e agarrar este bichinho que eu já tinha, que é de como é que podemos produzir alimentos novos, alimentos mais sustentáveis e fazer diferente. Eu tinha já um contacto, uma paixão muito grande por produção animal, sempre tive contacto com a realidade rural, em quintas, e desde cedo senti uma paixão por isso, mas não sabia bem como é que isto encaixava. E queria muito seguir a vertente industrial, mas como é que se cria animais à escala industrial de uma forma sustentável? E esta questão foi crescendo, foi maturando, e houve um ponto, e acho que aqui um kick-off importante foi um relatório que a FAO, o organismo responsável pelas questões da agricultura e alimentação das Nações Unidas, lançou um relatório em que abordava a temática dos alimentos do futuro e as problemáticas da alimentação a nível mundial. E nesse mesmo relatório falava sobre insetos. Como é que os insetos, que para nós ocidentais são algo com um caráter pouco apelativo, se podiam tornar numa solução para o mundo.
Foi aí que eu comecei a estudar, portanto ainda estava a trabalhar, em regime de pós-laboral hobby, comecei a ler todo o estado de arte sobre a produção e transformação de insetos. Na altura havia poucas empresas, estamos a falar de 2017, mais ou menos, 2018, e foi em 2019 que decidi então que tinha bagagem, pelo menos achava eu, técnico-científica, para avançar com o projeto. Não sabia o que era ser empreendedor, eu gosto mais de criar um negócio, a minha perspectiva é fazer negócio, que a startup, que o conceito de startup se mature e transforme-se num negócio. Na altura já tinha alguma experiência, eu sempre produzi animais para venda, para troca, portanto, havia aqui já algum background, mas estava longe de pensar o desafio que tinha à frente. Um desafio muito grande pela falta de know-how que existia na altura e ainda hoje existe. Foi preciso fazer um protótipo, um contentor no meu jardim, foi onde tudo começou, fazer tentativa e erro, aplicar os conceitos técnico-científicos, perceber que alguns eram execuíveis, outros não eram escaláveis. E este processo, de facto, foi mais lento do que o que eu queria, mas acabei por ter aqui um conhecimento, criar um conhecimento prático e técnico, maduro o suficiente para, um ano mais tarde, um ano e meio, abraçar o primeiro início industrial deste projeto. Faz agora 3 anos, já fez 3 anos, que viemos para esta unidade, onde o verdadeiro desafio começou. Acho que é uma boa introdução ao que aconteceu até hoje. Muito bem. De facto é uma boa introdução. Eu já tive o gosto de visitar as instalações do Vasco. De facto é impressionante esta nova área. Eu próprio também tive contacto com o relatório da FAO e gostava que pensássemos para início de conversa nisto. Esse relatório fala muito na evolução demográfica e de que em 2050 nós devemos estar com cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta. E que isso significaria nós aumentarmos a produção alimentar em 70%. E por isso só seria possível, até pela escassez de recursos que o planeta tem, água, solo, outros, só seria possível se nós encontrássemos novos alimentos. O relatório evoluía por um conjunto de alimentos que são do futuro. Curiosamente, nos 50 alimentos que foram identificados não existe nenhuma carne, nem um peixe, nem um ovo. Mas os insetos estão lá. Do mar eu acho que só estão as algas. Vasco, esta análise é uma análise que parece realista. Como é que achas que vão evoluir os próximos anos? Porque a verdade é que a evolução demográfica evolui todos os dias e ainda por cima tem esta coisa quase cínica, é que só crescem os países ou os povos menos desenvolvidos, por isso os mais pobres, e por isso também o mundo vai ficar cada vez mais cheio de pobres ou de mal qualificados para enfrentar este desafio. Por isso gostava do teu comentário a isto e o que é que tu achas que o mundo vai ser nos próximos anos. Eu não gosto de ter uma visão fatalista, acho que não merecemos esse peso, somos uma espécie animal fantástica, cheia de qualidades, obviamente com imensos desafios, portanto temos a capacidade de escolher entre fazer o bem e fazer o mal, mas na minha opinião não temos que viver com essa visão fatalista, mas por outro lado também temos que ser conscientes. Eu não sei de facto se essas previsões se vão concretizar, até porque estão a ocorrer alterações a nível dos hábitos das pessoas que indiciam já uma desaceleração da população, especialmente dos países avançados. Para os países que estão em desenvolvimento, o cenário é um pouco mais complexo, e o António disse bem, têm problemas mais graves. Eu vejo que há uma oportunidade grande de ajudar esses países, porque de facto eles vão ter um impacto no mundo inteiro, quer a nível de procura, quer a nível de poluição. Basta ver, os maiores poluidores de plástico, por exemplo, são países como a Indonésia e outros países na região do Pacífico.
e acho que podemos ajudá-los e dar-lhes ferramentas. E os insetos também se encaixam muito nisso. Nós temos que criar tecnologia, tipicamente nos países ocidentais, esta preocupação ambiental é maior, ou pelo menos era assim. A China, por exemplo, já começa a ter alguma consciência sobre isso, a Indonésia, a Singapura, mas podemos ajudá-los de facto. Eu vejo um papel importante nestes alimentos, mas nunca assumi, nem quero assumir um papel contra os alimentos tradicionais, ou seja, não acho que nenhum alimento é errado, temos é que sempre olhar para a forma como é produzido. Eu sempre me destaco do inseto, é um substituto da carne de vaca, da carne de galinha, não acho que seja, nem tem que ser, nem deve ser. Nós temos é que ter uma diversidade de ferramentas para alimentar a população e alimentar de uma forma equilibrada. Portanto, acho que o inseto e a forma como o setor está a ser construído, a primeira pedra é como é que eu crio insetos que não compitam pelas mesmas fontes de alimento que os outros animais, porque senão só estou a pôr mais uma complicação num processo de produção alimentar já bastante difícil de gerir. Essa é a primeira premissa. Os insetos podem ajudar, trazendo variedade, desde que não compitam pelas mesmas fontes. Senão estamos a pôr pressão num sistema já bastante apertado e com poucas opções. Eu, felizmente, vejo hoje, porque também me interessa, eu tenho um grande foco nos insetos, mas gosto de carne de vaca, gosto de peixe, gosto de tudo isso, faz parte da minha alimentação. Vejo uma alimentação equilibrada e vejo cada vez mais a oportunidade de sistemas sustentáveis, assentes em produções regenerativas. Ou seja, eu vejo como a maior dificuldade não é como produzir vacas, não é o como produzir cereais, é como é que eu garanto que os solos vão produzir e alimentar este ecossistema agrícola durante os próximos anos. E aí os insetos também ajudam, porque vão se inserir numa peça, neste intercalar de relações muito complexos, em que podem complementar e ajudar a fixar pessoas nas zonas rurais e complementar a sua atividade. Portanto, há um potencial enorme, mas tem que ser muito bem pensado, senão é mais uma peça complexa para resolver. Muito bem. Vasco, já agora, qual é o estado da arte dos insetos em Portugal, na Europa e no mundo? Quer dizer, esta proteína do inseto já poderia ser a base de um menu para um restaurante ou para qualquer coisa assim do género? Vou-lhe responder isso em 3 partes. Primeiro pela produção, depois pela transformação e depois pela procura, pela aceitação do mercado. Creio que assim fica mais fácil de entender, claro, a cadeia de valor e as diferentes problemáticas. Do lado da produção animal, propriamente dita, em Portugal estamos um pouco atrasados, relativamente a alguns países como França, Holanda, Bélgica, fruto também da lentidão ou do processo que os insetos tiveram que passar a nível legal, sequer legal, para que houvesse enquadramento para produzir insetos. Os insetos, quando aparecem, não são sequer considerados uma espécie pecuária, e isto levou muito tempo a ser construído. Começou muito antes de 2018, 2017, quando eu comecei a olhar para isto. Já estava a ser cozinhado este enquadramento legal a nível europeu e depois nacional, e esta passagem das diretrizes europeias até chegar a uma DGAV, a um NRIAP, leva tempo. As instituições têm que se adaptar e criar as suas metodologias, os seus enquadramentos. Portanto, houve aqui um atraso, de facto, e Portugal, neste momento, tem pouca massa crítica de produção de insetos. Estão, neste momento, a ser implementados projetos de relevância a nível nacional, o nosso e não só, os projetos maiores a serem implementados. A nível europeu, temos provavelmente, creio que não estou errado, mas foi uma empresa chamada Insect, com Y, sediada em França, que foi, se eu não me engano, o maior levantamento de capital para agrobusiness desde sempre.
eles já vão em 500 milhões ou 480 milhões de euros de capital levantado, público e privado. Portanto, a União Europeia está, de facto, a apostar na produção de insetos, seja para a alimentação animal, humana ou a nutrição vegetal, através do fertilizante dos insetos. A Europa quer ser este bastião. Não nos esqueçamos que a China já faz isto há muito tempo, já tem produção industrial de insetos há muitos, muitos anos mesmo. Para eles foi mais fácil, porque têm um enquadramento, ou são mais pragmáticos a nível de legislação, e depois temos uma cultura asiática que já aceita os insetos. Portanto, já lá vamos na componente europeia. A produção está muito madura nos orientais, tem sempre alguns problemas de qualidade e pouco focada na mecanização, porque a mão de obra sempre foi, ou pelo menos era até há poucos anos, mais competitiva. Portanto, na Europa é preciso massa crítica e neste momento há duas vertentes a concorrer uma contra a outra. A vertente centralizada da mega fábrica, portanto, uma fábrica, uma biofábrica que faz desde a reprodução, a maturação dos animais, a incubação, tudo isso, e processamento em alguns casos, e este modelo tem sérias dúvidas. Espero bem que o modelo vingue, porque é o modelo da Insect e seria mau para o setor, a empresa que atraiu mais capital não conseguir vingar. E depois temos um modelo, que é o modelo que eu acredito mais, e é o que a Tecma Foods segue, que é o modelo que se pratica nos outros tipos de pecuária, seja ela suinicultura, avicultura ou aquacultura, que são modelos centralizados, em que há players que se especializam, players ou localizações, que se especializam em fases diferentes do animal, centralizam, investem em estrutura e know-how onde ela é preciso e, por exemplo, na fase de engorda não é tão necessário, não se investe. Aqui reduzimos risco e depois temos uma questão muito grande, que é se os insetos estão a ser trazidos para cima da mesa, pela questão da sustentabilidade, também é uma das questões, e eu tenho que criar um processo que não seja uma replicação de uma suinicultura industrial. Portanto, eu tenho que pensar muito bem, ao criar uma mega fábrica, quais vão ser os impactos logísticos, onde é que eu vou fazer, como é que eu vou recolher toda a parte de coprodutos para usar, portanto, o impacto da economia circular. E isto, para mim, as evidências que eu tenho é que se for um sistema totalmente centralizado, é difícil provar a sustentabilidade da solução. Se eu criar uma rede e distribuir, portanto, um modelo integrado de produção, eu começo a colocar unidades onde elas são precisas, portanto, os insetos a consumir os coprodutos das pequenas e médias explorações rurais, e aí sim vejo um potencial enorme, quer de escala, quer redução de custo, produção e, acima de tudo, um papel na sustentabilidade importante. Eu não ando a fazer quilómetros desnecessários, estou a consumir os recursos no local certo, a utilizá-los no local certo. Portanto, são dois modelos que estão a competir. Do lado da transformação, portanto, pegar no inseto vivo e transformá-lo em alimento, a aprendizagem é mais rápida, a complexidade está muito mais no trabalho e no animal vivo. Como é que eu garanto escalabilidade, resultados constantes, os melhores parâmetros de produção, mas isso eu acho que é como qualquer tipo de pecuária. A parte da transformação, os insetos foram beber a muitas indústrias parecidas, à indústria de extração de proteína, à indústria de secagem de frutos secos, à indústria de moagem, seja de cereal, seja de farinados, de carnes. Portanto, já havia tecnologia no mercado que deu para ser adaptada ao processo de transformação. Obviamente que os insetos têm especificidades no seu processo, pelas proteínas que têm, pelas gorduras, e os métodos aplicados depois podem criar um bom ou um mau produto. Mas, efetivamente, há know-how no mercado para o fazer. E nisso a Europa também tem investido bastante, temos empresas alemãs muito competentes, temos empresas também francesas, muito habituadas a trabalhar com secagem, desidratação, moagem, separação da gordura. Portanto, essa primeira transformação a nível industrial, eu diria que é a parte mais simples, é uma questão de capital. A incorporação dos produtos de inseto, dos ingredientes da primeira transformação em alimentos é ainda mais simples, porque passa só por experimentação. Portanto, pegamos num pão, pegamos num bolo, numa barra,
num gelado, e aplicarmos. Portanto, pegarmos por efeito de substituição. Portanto, eu vou deixar de usar a proteína de leite e incorporar a de inseto. Obviamente que há aqui um fine tuning que as equipas de ID têm que fazer. Mas, desde que o ingrediente do inseto seja bem feito, bem transformado, e que tenha sabor e cheiro neutros, ou pelo menos para aplicações industriais, é o que se procura. Depois, essa substituição é mais simples. Isto olhando para a aplicação industrial direta. Se somos, por exemplo, para a restauração e hotelaria, se calhar não estou tão preocupado que o inseto tenha um sabor mais forte, porque o sabor é agradável na mesma e vai dar aquele efeito de charan, não é? Que o chefe vai procurar. Tem a parte do estímulo visual, mas depois também tem a parte organolética. Portanto, eu acho que o estado da arte mais complexo neste momento é ter capacidade produtiva, montar as operações produtivas de forma a ter escala, porque sem escala não há setor, e esse é o problema neste momento. E por fim, do lado da procura, a nível europeu, e voltando à Europa, porque os mercados são todos muito diferentes, já houve uma preparação de quase 8 anos do mindset das pessoas, portanto, muito fomentado pela União Europeia, que criou programas, incentivos para que se consuma insetos, colocar insetos nas escolas, fazer ensaios de segurança, algo muito importante. Portanto, estes novos alimentos passam sempre pela EFSA, pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, que faz ensaios e procura perceber se aquele novo alimento cumpre com os requisitos de segurança alimentar. Os insetos têm cumprido, com taxas de incorporação muito bem definidas, portanto, já foram publicados vários dossiês por espécie e por tipologia de aplicação, que definem os limites dos insetos. Até hoje, o que foi encontrado são alergias, como qualquer outro alimento, ou como uma grande parte dos alimentos, em que, de facto, as pessoas que são alérgicas ao marisco ou aos ácaros do pó podem ter uma propensão para criar reações alérgicas aos insetos. Fora isso, e aquilo que tem sido publicado a nível científico, não existem evidências de que os insetos tenham problemas associados ao seu consumo. Obviamente que tudo passa sempre pelo cumprimento de normas de higiene e segurança que são comuns a qualquer indústria. Do lado da procura, nós notamos que há, no fundo, ou seja, não é constante em todos os países, a Europa Central muito mais aberta, a Europa de Leste muito mais aberta, a Europa mediterrânica, dos países Espanha, Portugal, Itália, Grécia, um bocadinho mais avessos ao consumo, e têm surgido até, pois podemos ir mais a fundo nisso, movimentos contra os insetos. Dizem que os insetos vêm destruir o sistema tradicional da agricultura, mas cá está, eu expliquei desde o início que não é isso, não é essa a posição dos insetos. E quem o transmitiu sem saber do que estava a falar. Portanto, há aqui uma posição na Europa do Sul um bocadinho mais difícil, estamos a falar de uma propensão, 15% da população comeria produtos com insetos desde que não os visse, enquanto que na Europa Central e de Leste, e mesmo Norte da Europa, essa percentagem pode ir até aos 30%. Estamos muito longe das pessoas se lembrarem, hoje vou comer insetos. Portanto, ainda falta muito tempo, na minha opinião, uns 4, 5 anos, para que as pessoas digam, falta isto no meu carrinho de compras. Isto leva tempo, a questão dos novos alimentos, temos que perceber que há aqui um fator cultural, e nós somos um animal de hábitos que demora, mesmo depois de provar que é sustentável, que é seguro, que tem benefícios para a saúde, que tem, também podemos abordar isso, a nível da obesidade, a nível de crescimento muscular, manutenção da imunidade. Já há muitos estudos feitos em modelos animais e alguns em humanos que demonstram o potencial dos insetos como alimento, mas ainda assim isto leva tempo. Portanto, estamos numa fase em que a indústria tem que começar a colocar produto no mercado, tem que ter capacidade para o fazer e ainda não tem. Estamos muito longe de competir com o frango ou com o porco, em termos de quantidades, de conseguirmos dizer, também produzimos quantidade. Falta muito, mas de facto, a nível europeu, já vemos um conjunto de grandes projetos a serem montados, França, Espanha aqui ao lado também, a Tébrio, por exemplo, focados em ter quantidade para entregar, que é algo que hoje não existe. Estamos muito longe de poder dar resposta a uma Nestlé,
a uma Mills, qualquer grande grupo, se quiser lançar uma linha com insetos, neste momento não há quem forneça. Portanto, o panorama hoje é este, é um conjunto de pequenas e médias empresas espalhadas pelo mundo, na área food, na área pet food e feed já é outra realidade, com muito mais quantidades, porque não há o fator de travagem do lado da procura para food, digamos assim, mas de facto é isto, é um conjunto de empresas pequenas, de média dimensão, que fazem alimentos como barras, massas, chocolates, crackers, batatas fritas com incorporação de insetos, portanto, tudo na base do snack, do alimento desportivo, do alimento dietético. Portanto, verdadeiramente, eu ainda não conheço nenhum caso de alimentos do dia a dia que estejam a ser consumidos com insetos, por exemplo, um pão ou um iogurte. Já havia algumas iniciativas e estão alguns projetos a acontecer, mas ainda estamos longe disto. Do ser humano comum pensar, vou buscar produtos com inseto para a minha alimentação. E isso agora faz-se com marketing, com divulgação, como estamos a fazer hoje, e explicar que o potencial é enorme, é preciso começar a utilizar. Vejo um caminho mais sorridente na restauração, na hotelaria e na alta cozinha, porque cá está, porque há a procura pela diferença, pela passar um conceito, é mais fácil, mas isso é esporádico, não é? Ainda falta o passo para que os insetos se insiram na dieta europeia de uma forma regular. Obviamente que esta conversa não se aplica à Ásia, à África, à América do Sul e à América Central. Todos eles consomem, mais de 2 bilhões de pessoas consomem insetos de uma forma regular. Muitos deles são insetos que não são produzidos, portanto são insetos que são apanhados, chamemos-lhe assim, são insetos que são recolhidos sazonalmente, mas já uma boa parte já consome de produções, especialmente na Tailândia, China, como já referi, e outros países perto ali do Sudoeste Asiático. Os Estados Unidos um bocadinho mais lento, é o feedback que temos, apesar de já existirem algumas empresas na área food, o americano está com maior dificuldade em aceitar os insetos, talvez pela sua menor cultura da parte da sustentabilidade. Os americanos são um bocadinho menos preocupados que os europeus nesse aspecto, pelo menos é a minha opinião. E o Canadá apresenta algum potencial, mais conscientes da sustentabilidade, mais virados para o desporto, para a alimentação saudável. Portanto, tirando uma fotografia ao mundo, eu diria que esta é a fotografia que eu tenho de momento. Obrigado, Vasco. Tocou em imensos pontos. Eu até tenho dificuldade em pegar em alguns deles, mas vou pegar porque não percebi muito bem na questão da produção, se a ideia é de verticalização do negócio ou se ao contrário, se é estimular players a poderem produzir nas suas terras através de agrupamentos de agricultores ou de qualquer coisa assim no género, insetos. E já agora, abrir assim um bocadinho o véu de como é que isto se produz, não é? Porque uma coisa é a transformação, que é que o Vasco faz, outra coisa é onde vai buscar a matéria-prima e como é que vai buscar a matéria-prima e como é que se produz esta matéria-prima. Imagino que não seja só por captação, mas também por indução da sua própria criação e nascimento, não é? Acho que ambos os modelos, o vertical e o descentralizado, podem ter um papel no setor. Aquilo que eu sempre assisti desde o início só foi apresentada uma opção, que era a verticalização. Desde o início que o setor começou a recolher financiamento, que foi essa a solução que foi apresentada. Isso faz algum sentido, não é? Quando eu estou a criar um processo novo, quer do ponto de vista de captação de investimento, porque é atrativo dominar toda a cadeia, quer do ponto de vista de criar know-how, eu tendo tudo de portas, depois posso mais tarde perceber quais são os ramos que eu quero deixar cair, não é? E isso desde o início foi apresentado como uma única solução. Eu acredito que bem montado, vou-lhe dar um exemplo, e isto é crítico para os insetos. Eu não vou montar uma unidade de tenebro, que é a espécie que nós produzimos, já introduzindo um bocadinho aquilo que nós fazemos produção e transformação. Eu não vou colocar o inseto que se alimenta
essencialmente de coprodutos de moagens, as cascas, as sêmias, etc., numa zona onde não há essa proximidade. Não vou colocar uma produção no meio do Alentejo onde não existam fábricas de moagem, porque depois vou ter todo o impacto logístico de trazer, por exemplo, aqui do Norte, que temos várias moagens aqui perto. Portanto, o modelo vertical eu acredito que tem pernas para andar, desde que seja pensado de raiz e colocado num local que tenha o menor impacto possível e proximidade com as fontes de coprodutos. Porque se estivermos a falar de coprodutos secos, ok, eu posso transportá-los, suporto o custo de transporte, mas tem um impacto não muito positivo. Se estivermos a falar de coprodutos úmidos, já temos uma quantidade de problemas associados, fermentações, etc. Portanto, respondendo à questão, o modelo vertical pode ter pernas para andar, não é a única opção. Eu, pessoalmente, a nível de empresa, pela componente social, ecológica e sustentabilidade e até de escalabilidade, eu aposto no modelo descentralizado. Como, e conhecendo o tecido rural português, que conheço, os outros não posso falar, mas acredito que Espanha e França sejam semelhantes, isto permite-nos dar ao agricultor pequeno uma ferramenta com pouca mão de obra, em que ele pode, com pouco espaço, porque a produção dos insetos é feita em regime vertical e em ambiente controlado, em estufas, podem ser contentores, que é o nosso modelo de negócio, podem ser pequenos pavilhões, podem ser antigos galinheiros requalificados ou até outras instalações pecuárias, com a adaptação para terem controle climático, porque os insetos têm que ter controle climático, e depois podemos falar sobre a questão energética, que é importante. O pequeno agricultor passa a ter uma atividade com pouca mão de obra. Ninguém gosta de trabalhar sol a sol no campo, é extremamente duro. Portanto, dar-nos aqui uma opção para ele tirar mais um rendimento e a utilizar com produtos da sua produção, restos de cortes, legumes e frutas que não vai apanhar porque não está no calibre, ou porque não vai colocar no mercado. E depois temos a questão também do fertilizante que os insetos geram, que é especial, é um bioestimulante, com muitas propriedades diferentes, aí sim, dos estrumes convencionais, que ele depois pode introduzir na sua terra. Portanto, é com esta descentralização que eu vou chegar ao mundo rural, onde os outros alimentos são produzidos, e vou ajudá-los e dar-lhes ferramentas para que eles tenham uma vida melhor, mais digna, tenham mais margem nos seus negócios e implementem um modelo circular. Portanto, é por esta via. A produção, ou seja, eu não posso consumir insetos silvestres. A União Europeia não permite. Nos outros países e nos outros continentes é permitido, em alguns. Dentro da União Europeia isso não é possível. Eu tenho que produzir insetos que são criados pelas empresas com uma marca de exploração registada na DGAV e no NRA. E, no nosso caso, falando sobre o tenebrio, é uma produção de animal controlada. Portanto, temos reprodução, temos selecionamento genético, temos inoculação, o inseto põe ovos, temos a maturação, que é o inseto a comer todos estes coprodutos que nós já temos vindo a falar, desde sêmias, restos de cortes, polpas, restos industriais, tudo coprodutos que tenham ainda um estado de conservação adequado, mas que de facto não têm aplicações nem para os outros animais, nem para as pessoas. Portanto, cria-se todo este modelo e depois há, obviamente, aqui uma cadência de produção. Este inseto é muito interessante, pode ser produzido em regime vertical, só para ter uma ideia. Nós, em 13 metros quadrados, a cada 7 semanas, conseguimos tirar quase 1 tonelada de insetos e o equivalente, ou até mais, dependendo dos substratos, é fertilizante. Estamos a falar de um espaço extremamente pequeno e com muito pouca mão de obra. Estamos a falar de, ao longo desses 7 semanas, 10 horas, 11 horas de trabalho, divididos ao longo do ciclo. Portanto, é interessante, dá aqui um rendimento extra, ocupando muito pouco espaço, não está a competir com as outras culturas e animais que a exploração pecuária tem, e produz de facto com base em coprodutos que são gerados ali à volta. Vasco, uma segunda área de que também aflorou, mas que eu acho que vale muito a pena aprofundarmos um bocadinho, que é
a questão do valor nutricional, da segurança alimentar, porque eu julgo que é por aí, ou talvez seja por aí, que nós contrariamos a falta de cultura, diria, latina, mediterrânica, para o contacto com o inseto. É evidente que a gente fica sempre mais descansado quando o Vasco diz temos que dar tempo ao tempo, mas diz, pá, isto vai demorar muito tempo, só daqui a 5 anos, por isso há uma relação com o tempo hoje, que não é só daqui a 2 gerações, é que isto se faz. 5 anos são muito tempo na mudança de hábitos e comportamentos e etc. Mas para quem nos ouve, é evidente que há uns anos atrás ninguém admitia, num país latino como o nosso, que houvesse tantos restaurantes que servem peixe cru, É um os excelente exemplo. restaurantes dos asiáticos e etc, etc. Ou algas, ou o que for. Mas por isso, não será, em primeiro lugar, quanta investigação e desenvolvimento é que tem já um projeto como a Tecma Foods, e o que é que o valor nutricional ou o argumento do valor nutricional são decisivos ou importantes neste caminho que vocês têm feito? Falando se calhar primeiro da questão do ID, nós temos já 3 anos e meio de ID intensivo, somos hoje uma equipa muito dedicada ao ID de 10 pessoas, estes sistemas de inteligência artificial, transformação, reprodução genética, muito focados no ID, de facto ainda é preciso. Eu acredito que, obviamente, que o ID será sempre necessário para a produção animal e para a transformação, mas hoje ainda tem um peso grande na estrutura da empresa, cada vez menos. O ID está a gerar ID de uma forma muito, muito sustentável, mas hoje já temos know-how suficiente, quer a nível nutricional, quer a nível de benefícios para a saúde humana, para dizer, não, vale a pena mudar. Estamos a falar de um produto em seco, portanto, a farinha do inseto, normalmente o inseto é apresentado como inteiro ou farinha, e é isso que já é possível utilizar. Estamos a falar sempre, no caso do tenebrio, que é o caso que eu domino, 60% a 61% de proteína. Importante referir, que nunca se refere, é a digestibilidade dessa mesma proteína, que é elevadíssima, comparativamente com outras proteínas. O perfil de gorduras que este produto apresenta é extremamente saudável. Estamos a falar de ômegas 3, 6 e 9, sendo que os 6 e 9 têm maior preponderância, o ômega 3 é mais reduzido, muito mais, comparando com produtos do mar, mas ainda assim está presente, vitaminas, sais minerais, e cada vez mais todos os trabalhos científicos começam a fazer um isolar dos componentes, começam a isolar características específicas das proteínas, das gorduras, e aquilo que se vê é que quanto mais trabalho científico se faz, mais vantagens os produtos com inseto têm. E nós vamos agora publicar nas redes sociais um paper sobre a alimentação e as vantagens, e temos já lá um conjunto enorme, desde marcadores anti-inflamatórios, regulação da flora intestinal, portanto, controle até dos açúcares do sangue. É preciso muito mais ensaios clínicos para validar tudo isto. Quanto mais houver, maior confiança o consumidor vai ter, mas já estão colocadas no chão as pedras da fundação para o inseto como um alimento sustentável e, acima de tudo, saudável. Isso está claríssimo. E é o argumento de peso. As pessoas vão ser atraídas, os consumidores, pela questão da saúde, cada vez mais constante e mais presente a associação entre aquilo que comemos, isto já é dito há milénios, não é? Mas agora nós estamos realmente a perceber que o que comemos tem um impacto na saúde das pessoas, cada vez mais. E depois, obviamente, a questão ambiental também tem que estar em cima da mesa. Eu diria que temos que dar tempo. O sushi foi mais rápido, eu acredito. Ainda assim levou 8 a 10 anos a estar estável. Porque já comíamos peixe. Foi só a forma como comemos peixe. Aqui é um paradigma mais difícil, não é? Nós comemos marisco, algumas pessoas, nem todas, outros comem caracóis, mas ainda assim é uma mudança grande que está a acontecer. Acho que um bom caminho é perceber a reação dos jovens, das crianças e dos jovens, quando consomem insetos.
Nós ainda esta semana visitámos uma escola e a adesão foi 100%. Quando se falou em insetos, todas as crianças comeram insetos de forma consciente e sabiam, foi depois da palestra, e isto é constante em todas as interações que nós temos com crianças e jovens. Portanto, os clientes de futuro não vai ser 30%, vai ser 100% a sua adesão, ou muito perto disso. Acho que 5 anos para que os alimentos com insetos estejam nas padarias, nos supermercados já estão. Portanto, em Portugal, se formos a qualquer supermercado, já tem na secção tímida, em termos de quantidade, que é a dietética e nutrição desportiva, já existe. Ainda não vemos nas outras prateleiras e nas outras zonas alimentares. Acho que demora 5 anos para que isso aconteça. Produtos normais, esparguete, pão, bolos, uma quantidade enorme, porque as aplicações são infindáveis. Até em fresco, pastas de inseto, patê, já tenho visto muita coisa, sempre com a argumentação da saúde e da sustentabilidade por trás. E aqui, como era importante referir, que eu esqueci-me, inicialmente dizia-se o inseto será o alimento barato, o alimento dos pobres, para sustentar, para tirar a fome. A nível europeu, isso não é possível. Ou seja, o inseto não consegue competir com uma soja, nem pode, porque tem características diferentes, mas compete sim com frango, com vaca, isso sem dúvida vai conseguir. Nos países em vias de desenvolvimento, acho que o caminho é outro, as tecnologias têm que ser diferentes e acredito sim que aí então o papel descentralizado vai ter, já existem projetos como esse, de contentores em aldeias desfavorecidas, e tem ajudado muito as comunidades locais, porque tornam-se autossustentáveis na produção de proteína, que era o que elas não conseguiam fazer. Elas conseguiam produzir os cereais, os milhos, os tubérculos, tudo isso, mas não conseguiam produzir a proteína porque não há pasto, porque não há, os animais são predados, são consumidos, há um risco enorme, e com uma unidade pequena é possível alimentar povoações carenciadas. Aí o papel dos insetos será muitíssimo importante, mas só com este modelo descentralizado é que vamos conseguir chegar e ajudar essas comunidades mais carenciadas a ter acesso a proteína de alta qualidade que não têm. Isto foi uma conversa muito boa, porque já passou o tempo que nós tínhamos previsto para a nossa conversa, por isso isto foi mais rápido que o voo do inseto. Eu deixava só uma última pergunta, que é, nós já percebemos que a parte nutricional e tudo isso, nas novas gerações, rapidamente, julgo eu, se vai vencer a repulsa natural que existe nos países latinos contra o inseto. Mas entre a repulsa e a atração, em países tão zelosos da sua gastronomia, da sua dieta mediterrânica, da sua dieta atlântica, o que é que se pode acrescentar aqui à proteína do inseto para que ela se torne um alimento que nos faça babar, que nos faça ter água na boca? Isto na ideia de que os latinos só conseguem ser felizes se tiverem uma boa mesa. É verdade, é verdade. Eu acho que nós nisso, o desafio é muito maior do que os mercados germânicos, nórdicos, que veem o alimento como quase como uma funcionalidade. Uma funcionalidade, não é? Exatamente. Não têm a mesma relação que nós temos com a comida. Eu acho que aí eu coloco quase todas as esperanças na alta cozinha, que vão ser os embaixadores da associação entre a cozinha mediterrânica e latina e os insetos, sendo que o inseto muito provavelmente nunca será o elemento central do prato, será sempre o complemento pela via nutricional, pela via visual, organolética, mas nunca pelas raízes que temos nós muito fortes aos nossos alimentos. Nunca pode ser, vamos substituir, vamos tirar aquilo que nós gostamos. Não, está lá como um complemento pela sua nutrição, pelos seus aromas, pelos seus sabores, pelo seu impacto visual. Um inseto bem trabalhado não é repugnante, é estranho, mas não, ou seja, bem empratado,
é diferente, mas não é repugnante. E isso é feito com arte, com carinho, com dedicação. Eu já tive o prazer de assistir a isso e funciona muito bem. Portanto, essa parte eu acho que é muito importante, a associação entre o setor dos insetos e a restauração e a alta cozinha. Muito bem, Vasco, foi um enorme gosto ter esta conversa consigo. Para os nossos jovens empreendedores Para fica mim esta também. ideia. Aqueles que estão a iniciar na área da restauração fica este desafio de fazerem cruzar o valor nutricional dos insetos com uma alta cozinha que permita potenciar esse valor nutricional a nível organolético e a outro, a tornar as pessoas felizes, como eu dizia, e por isso aos que nos estão a ouvir, este testemunho bom que o Vasco nos trouxe sobre o que pode ser o futuro, o que pode ser uma indústria do futuro e que tem oportunidades de negócio muito diversas, que vão desde a produção à transformação, mas vão também desde a alimentação humana, ao pet food, aos fertilizantes, etc, etc. Por isso, Vasco, foi um enorme gosto, muito obrigado e obrigado a Igualmente. todos por nos ouvirem. Obrigado, António.